E aí, galerinha, como que vocês estão? Já estão mais acostumados a fazer nossos estudos à distância? Espero que sim, porque agora nós vamos entrar num assunto bem importante, bastante interessante. Muitos de vocês estavam muito ansiosos para chegar nisso, que é a Primeira Guerra Mundial. No CEAP eu estou explicando um pouquinho que a Primeira Guerra Mundial, antes de ter a Segunda, ela se chamava Grande Guerra. Então, nós vamos sempre nos denominar como a Grande Guerra. E para que a gente possa entender um pouco melhor o nosso mundo que estamos vivendo hoje, eu vou entrar também na primeira pandemia que houve na nossa história, que foi a gripe espanhola. Para isso, eu dividi nosso material em duas etapas. A primeira etapa vai ser a primeira fase da guerra. Nós vamos estudar esse período entre os dias 4 e 15 de maio, ok? A segunda etapa, a gente entra realmente na pandemia da gripe espanhola. Para isso, nós vamos fazer análise de documentos históricos na segunda etapa. Mas para que a gente possa entender a segunda etapa, a gente precisa entender como que a guerra começou, como foi o início da guerra, etc. Portanto, eu peço para que vocês assistam a esse documentário. Um documentário que já está no link no CEAP, é a Primeira Guerra Mundial e o Fim de uma Era. Esse documentário é um documentário que eu consegui um resumo dele editado. Porém, ele tem completo 1 hora e 33 minutos. Quem tiver interesse de assistir, vale muito a pena. Ele é um documentário bem completo. Está disponível no YouTube. Precisando, peça o link para mim, que eu passo o documentário completo. Para a nossa atividade, basta assistirmos ao documentário editado que já está no CEAP, ok? Na sequência, eu passo para vocês uma lista de pesquisa que está em PDF. Tem uma listinha lá com um roteiro de pesquisa para que vocês possam se aprofundar em cada assunto. Por exemplo, nós temos a Belle Époque, que foi um momento que antecede a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque tem seu fim exatamente no início da Primeira Guerra Mundial. O que foi a Belle Époque? Quais foram as transformações que elas trouxeram para a Europa? Tem muito a ver com o imperialismo que nós estudamos recentemente. Paz Armada, um assunto muito estudado também em geografia. O que foi a Paz Armada? O momento em que vai de final do século XIX, por volta de 1870, até a Primeira Guerra Mundial. A política das alianças, aquilo que molda realmente o que foi a Primeira Guerra Mundial. Os países se organizando no final do século XIX, início do século XX, que vai propulsionar a Primeira Guerra Mundial. O estopim da guerra propriamente, que vai ocasionar realmente o início da guerra. Um acontecimento muito pontual, numa região muito específica, vai ocasionar algo que vai ter uma proporção gigantesca para o mundo todo. Então, qual foi o estopim dessa guerra? E a Guerra de Movimentos, a primeira etapa da guerra, que vai de 1914 a 1915. Esse é o material necessário para que a gente possa dar início aos conhecimentos históricos da Primeira Guerra Mundial, para que a gente possa entender qual foi essa primeira pandemia da gripe espanhola, inclusive para que a gente possa entender um pouco, 102 anos depois, o que está acontecendo conosco aqui. Eu deixo uma indicação de filme. Esse filme não é obrigatório na nossa atividade, mas quem quiser, já que nós estamos em momento de quarentena em casa, é um filme muito interessante. É um filme que chama Terreno Proibido, está também disponível no CEAP. É um filme que você pode assistir com a família, que o pano de fundo do filme é a Primeira Guerra Mundial. Esse é o nosso material. Vocês vão perceber que essa semana eu estiquei um pouco mais, eu deixei a semana começando nessa segunda, terminando na outra sexta, já que é um material que vai necessitar de vocês um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho. Então, por isso, eu desejo a todos um bom trabalho, uma boa semana, e não esqueçam, qualquer coisa que vocês precisarem, estou disponível para tirar dúvidas, esclarecer qualquer coisa mesmo. Ou pode ser pelo CEAP, pode ser pelo CLESAP, ou mesmo nos nossos encontros às quintas-feiras. Joinha? Bom trabalho a todos, um forte abraço e até mais. Tchau, pessoal.